foi pedido uma pequena apresentação e nós fomos deixando isso para trás. Então, faça isso agora, por favor. Você pode pegar aquele microfone que estava aqui, né? Que ficou ele. Esse mesmo. Bom, nós somos Vem mais pra Cláudio cá. e Lorita, né? Nós agora, dia 12 de dezembro, vamos completar 59 anos de casados. 10 de outubro, nós completamos 28 anos de ministério, que a gente tem viajado por esse Brasil, fazendo o que a gente ama fazer e para que Deus nos chamou, depois da nossa aposentadoria, né? Deus nos chamou para fazer esse trabalho e a gente tem feito com muita alegria e foi muito bom estar aqui nessa igreja, nesse final de semana, com irmãos que a gente já conhece há muitos anos, mas também ter conhecido novos casais que com certeza vão ficar também no nosso coração. E nós temos também uma página no YouTube. E nós estamos com, eu não sei, foi para 933, não sei quanto é que está agora. 36, tá? 936. Nós viemos aqui com 917. De 17 para 36 foi o número de pessoas que se inscreveram no nosso canal. O nosso objetivo é alcançar até o final do ano os 1000 inscritos, pois daí o YouTube começa também a nos monetizar e a gente ganha algum dinheirinho extra nesse canal. Para que serve esse canal? Esse canal tem, na verdade, 101 vídeos publicados que nós fizemos. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós temos no nosso canal Cláudio e Lorita Estradas, Histórias e Bênçãos, uma mensagem ou para os casais, ou para a família, ou no relacionamento, no fim, faz parte do resgate de valores morais, éticos e cristãos que a família vem perdendo com o passar do tempo. E o nosso objetivo é de resgatar alguns. Não temos novidades, não existe novidade, é aquilo que a Bíblia fala que a gente propaga adiante para que seja vivido e praticado. Então, por favor, quem ainda não se inscreveu, inscreva-se. Se você gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas. Não deixe de dar o seu joinha, seu like, né? Para que a gente se torne cada vez mais. O like é muito importante para nós, porque faz com que mais pessoas vejam e compartilhem isso. Mande para a tua lista de amigos no WhatsApp, qualquer da área social. Faça isso, encaminhe isso. E também, quando nós fizemos 25 anos do nosso ministério, a gente lançou um livro que nós temos ali à venda. Conta tudo nesse livro, desde o momento que Deus nos chamou para esse ministério e como Ele tem sustentado esse ministério. E como diz o título do livro também, 25 anos, agora já 28, de estradas, histórias e bênçãos, que a gente viveu, um apanhado um pouco desses 25 anos. E se alguém quiser adquirir, temos ali no fundo ainda alguns. Tem, e pode ser feito Pix, não precisa ser no dinheiro. É isso? É isso, obrigado. Gente, baixa a tua cabeça, eu quero uma pequena oração, porque com tanta coisa que nós ouvimos agora, nós precisamos nos focar na palavra. Sim. Senhor nosso Deus, aqui estamos na Tua casa, Senhor. Estamos muito felizes de poder estar aqui nessa Tua casa, num domingo à noite, reunido com muitos irmãos, Senhor. Te louvar, porque temos certeza que Tu estás aqui no nosso meio, Senhor. Tu assim prometeste que estaria conosco, onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas, e estamos aqui reunidos, Senhor, não para fazer a nossa vontade, mas sim a Tua vontade.
E para isso eu quero consagrar o Cláudio nas tuas mãos, pedindo que tu o unjas com teu Santo Espírito, que tu fales através dele, Senhor, e que ele expresse apenas a tua vontade, o teu querer para nós ouvirmos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu li uma historinha hoje que eu achei interessante. O marido chegou em casa e encontrou as crianças fora no pátio, brincando, sujas. Entrou para dentro de casa, era uma esculhambação. Tinha talheres, tinha louça pela mesa, pelo chão, comida, pão, enfim, uma porção de coisas. Uma casa em completa desordem. E aí ele procurou a esposa. Foi para o quarto, lá estava ela, deitadinha, descansando. Daí ele disse: meu bem, o que houve aqui em casa hoje? Por quê? Não, mas veja bem o estado da nossa casa, a desordem que está isso. Pois é que eu estive pensando assim, cada vez que você vem para casa, você me pergunta: o que você fez hoje? Então, hoje eu não fiz nada, para você ver o que eu faço quando você pergunta nas outras vezes e encontra a casa arrumadinha. Faz a gente pensar, né? Pois é, imagine uma desordem total na casa. Sabe que é mais ou menos isso que está acontecendo nos dias de hoje. Não com as casas em si, mas com as famílias como casa. Parece-me que a gente está vivendo tempos em que a família perdeu a sua referência de como ter e ser um verdadeiro lar. Aquele lugar onde a gente tem, nós falamos disso também, o prazer de voltar. Nós até falamos assim que a gente vê que os bares estão cheios, as igrejas vazias, e por que esses homens não estão em casa? Porque eles estão encontrando um ambiente melhor. Por que eles não estão na igreja? Porque eles estão encontrando um melhor ambiente fora, no bar. Eles são melhor tratados lá, quem sabe. É uma coisa que nós temos que faz-nos pensar. O que está ocasionando isso? Como é que está a nossa casa? Qual é o sentido? Por que os homens não têm prazer em voltar para casa? Eu sempre digo assim, se eu fizesse a pergunta aqui, qual é o lugar que você mais gosta de estar? Se alguém respondesse, o lugar que eu mais prefiro estar é na igreja, eu ia lamentar profundamente. Porque não é o melhor lugar de se estar. O melhor lugar de se estar é em casa. Na tua casa. No teu lar. Não importa onde esse lar está contido. Se é numa mansão, se é num casebre, se está debaixo da ponte, isso não interessa. Mas o lar é formado por estas pessoas que se amam, que se tratam bem e que dão um exemplo de vida de tal forma que a vizinhança chega lá e pergunta: mas como é que você consegue ter uma família assim como é que você tem? Como é que você faz? E nos é dada então essa oportunidade de poder falar. Da onde vem a nossa força? Da onde vem a nossa orientação? Quem nos diz, quem nos fala, quem nos mostra como precisamos viver em casa? Porque as pessoas não gostam mais de ficar em casa. O casamento como instituição de Deus tem sido desvirtuado dia a dia. A maternidade está aqui cada vez mais desvalorizada. Eu fico apavorado como as mães, as mulheres chamam os cachorrinhos, vem aqui com a mamãe. Mas peraí, mamãe de cachorro é cadela. Não é a mulher, o ser humano. Convenhamos, desculpe a minha franqueza, mas é isso. Mas você não é mãe, nem adotiva você não é mãe. De cachorro, ou de gato, ou de papagaio, ou de periquito, ou de qualquer coisa.
Não é assim. Essa é uma das desvalorizações que está acontecendo nas famílias, uma desordem contida na família, né? E isso é muito complicado. Eu volto a dizer, as mulheres hoje em dia gostam mais de ser mãe de gato e cachorro do que de filhos. E cada vez mais diminui o número de filhos e aumenta o número de animais em casa, domésticos. Poucos ainda sabem o que é uma família com pai, mãe e filhos. Eu tive lendo uma estatística e essa composição, nós não somos mais a maioria aqui no Brasil. Perdemos. Agora nós somos apenas 49%. É verdade que é só 1% para ser meio a meio, mas nós tínhamos que ser 80%, 90% para estar bem. Essa composição, como Deus idealizou, como Deus pensou. O ser humano tem uma outra ideia de constituição de família, e pensa ela, e age ela, e faz ela ser de uma forma diferente. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz que o modelo é este. Escrito em Gênesis 1, versículos 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Esse é o modelo de Deus. E é esse que nós, como família, precisamos resgatar. E para que essa família se torne um lugar assim gostoso, nós temos que ativar ou reativar os 5 sentidos, esses mesmos que estão contidos nessas bandeirolas aí, e que precisam ser, nós temos elas, Deus nos presenteou com esses sentidos, mas nós precisamos pôr em prática no casamento, na nossa família. Na Bíblia fala de um que me deu a origem para dar o título para essa pregação de hoje à noite, aquele cartaz ali, põe em ordem a tua casa, e esse é o desafio que eu quero deixar com vocês aqui também. Quem tem a sua Bíblia e gostaria de abrir, abra por favor no livro de 2 Reis, no capítulo 20, os versos de 1 a 11, é o que eu passo a ler. Eu repito, 2 Reis, capítulo 20, os versos de 1 até 11. Eu passo a ler. Naqueles dias, Ezequias era um rei, tá? Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Dura essa palavra, né? O recado que o rei recebeu da parte do profeta Isaías. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ué, mas o homem chora? Rei chora? Pois a Bíblia nos relata um homem que era rei e que chorou. E não pouco, hein? Chorou muitíssimo, diz na minha Bíblia, no versículo 3. No versículo 4 diz assim: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor.
acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu-lhe Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Este é o texto. Eu não vou falar sobre cada versículo desse texto, não. Eu vou me ater mais ao versículo 3, que eu considero mais importante nessa história toda. Mas olhando para esse texto, vemos que o rei Ezequias recebeu, através do profeta Isaías, a ordem de colocar em dia a sua casa. Será que isso significava botar as contas em dia? Ou, quem sabe, nomear um novo sucessor para o seu trono? Quem sabe, dividir a herança? Quem sabe, pedir perdão para alguém que tenha sido ofendido, ou sei lá mais o quê. Mas Ezequias, quando ouviu esta palavra do profeta Isaías, ao ouvir essa notícia, ele não pensou em nada disso, absolutamente nada disso. Mas ele se virou para a parede e humildemente orou ao Senhor. E aí nós vemos o que ele orou. Mas veja a posição do rei. Ele foi para a parede e começou a orar. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar um fato pitoresco. Eu fiz esta mesma pregação numa igreja lá em Dourados. Quando nós estávamos voltando de viagem, recebemos um WhatsApp, um telefone da Lorita, com uma foto. Essa foto eu quero pedir, essa foto aqui, ó. O nome desse menino é Samuel. Eu registrei a foto como Samuelzinho orando. Diz que a família, depois do culto, chegou para casa, foi para casa, e aí, quando era hora de orar, daí o Samuel disse assim: pai, mãe, eu quero orar que nem o tio falou na igreja, que nem o rei orou. E aí ele se postou nessa posição e começou a falar com Deus. Olha, essa notícia me alegrou, foi um dos momentos muito importantes da nossa vida. Sentir o resultado de uma pregação, de uma criança que ouviu e entendeu o recado. Praticou. Até você poderia perguntar, mas por que ele foi contra a parede? Veja que a Bíblia disse que humildemente ele orou. Então, para mostrar mais humildade, ele não orou aí de braços erguidos e cara levantada e berrando, não. Ele foi para a parede, humildemente, orou ao Senhor. O que ele orou? Lembra-te, Senhor, peço-te. E fez isso chorando. Será que Deus se lembraria
do que tu tens feito na tua casa? Nesses tempos todos. Vamos juntos pensar em como também nós podemos colocar a nossa casa, a nossa vida em ordem. Estou falando dessa casa que é cada um de nós, né? Começando primeiro pela vida espiritual. O que ele disse? O verso 3 nos diz assim: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade. Ele está pedindo para Deus se lembrar de que ele era um homem fiel. Nós somos fiéis? Houve um tempo onde os membros da igreja não eram chamados de membros, eram chamados de fiéis. Os fiéis da igreja. Já pensou? Os fiéis da igreja Fé e Vida. Ou os membros. O que é mais bonito? Mais bonito é, eu penso, os fiéis da igreja. Obrigado. Muito importante, esta fidelidade. Ezequias pediu a Deus para ele se lembrar de que ele andou de modo fiel perante Deus. Isso quer dizer o quê? Que ele era fiel a Deus na sua casa. Que ele era fiel à sua esposa. Que ele era fiel à sua família. Que ele era fiel no seu trabalho como rei. Ele administrava de forma correta. A fidelidade era uma marca. Assim nós precisamos ter esta marca da fidelidade a Deus. Quer dizer, tempo para orar. Nas nossas andanças por esse Brasil lá fora, a gente fica em muitas casas e com famílias. Eu me lembro de uma onde a gente foi convidado para jantar e a gente sentou à mesa e a criançada foi logo correndo e se servindo, e daí o pai ficou nervoso e começou a caminhar para lá. Daqui a pouco ele disse assim: crianças, calma, o tio Cláudio quer fazer uma oração. O tio Cláudio não queria fazer uma oração, não. O que o tio Cláudio queria? Ele queria ouvir uma oração de algum dos membros daquela família. Iriam mostrar para nós a fidelidade deles para com Deus. Quem de vocês ora em casa antes das refeições? Não se faz nenhuma oração sem antes agradecer a Deus. Nós almoçamos muitas vezes fora. Sim. Nós nunca fizemos isso. Para que essa frescura se a gente nunca faz isso? Daí o pai ficou mais vermelho ainda. Né? Mas eu estava dizendo assim, esse dia nós estávamos num restaurante, nós almoçamos muitas vezes fora por causa das nossas viagens e dos trabalhos que a gente tem para organizar, escrever e tudo. Fomos num restaurante e me chamou a atenção, daí um pouco eu disse: Lorita, você viu o quê? Aquele casal que está sentado na quarta mesa dessa direção, eles sentados frente a frente, eles deram as mãos um para o outro, baixaram a cabeça e orou. Um deles orou. Você viu? Não, eu não vi. Pois é, eu penso que talvez ninguém mais tenha visto. Não era o objetivo também que eles fossem vistos. O objetivo deles era de agradecer a Deus o alimento que eles podiam ter. Nós também sempre fazemos isso, oramos, mas cada um ora de forma silenciosa, mas não se faz oração, não se faz nenhuma refeição sem antes agradecer a Deus. Isto é demonstração de fidelidade a Deus. Ler a sua palavra. Quem de vocês já leu a Bíblia, toda ela? Poucos. Mas nós precisamos ler. Como que nós vamos saber o que Deus quer de nós se nós não lemos a palavra dele?
Se nós só vamos à igreja e ouvir aqueles minutos, o que dura um culto? 40 minutos, 1 hora? Que dure 2 horas. Mas isso é o bastante para a semana inteira? Pois eu desafio você também a fazer só uma refeição durante uma semana inteira, para ver no que vai acabar isso. O teu corpo vai acabar em quê? Então, falta a fidelidade. O que tu tens feito na tua casa é a pergunta. Você tem tempo para testemunhar? Essa história de testemunhar, eu não sei falar para os outros o que Deus faz. Mas, gente, deixa Deus agir na tua vida. Daí conta isso para as outras pessoas. Quando alguém te faz um favor, você não fala, olha, eu sem pedir, o fulano lá veio na minha casa e se colocou à minha disposição, viu que eu tenho dificuldade que eu estou machucado e não posso podar essa árvore aqui. Ele veio aqui e perguntou se ele não podia fazer isso, que ele não ia cobrar nada, ele só queria fazer isso. Quer dizer, é uma forma de testemunhar, mostrar a bondade, a benignidade, a fidelidade. Isso é importante. Nós precisamos demonstrar humildade, e o Ezequias demonstrou humildade ao se virar para a parede e ter um momento a sós com Deus em oração. Você tem momentos a sós também? Mas também isso, mais isso, não chega se eu já oro na mesa? Chega para aquele momento. Mas você não come só uma vez. Você faz no mínimo 3 refeições. Então são no mínimo 3 orações. Não se dorme antes de agradecer a Deus o dia que você teve, as dificuldades que venceu. E se não foram vencidas, peça para Deus ajudar você a vencer. De manhã, quando você acorda, a primeira coisa é louvar a Deus, agradecer. Isto é fidelidade. E isto precisa se tornar presente nas nossas vidas. Se a tua família é a tua prioridade, então tu precisas orar em família. Eu vejo time de futebol, quando ele entra em campo, ou antes de entrar em campo, eles se abraçam em todos e dão palavras de estímulo. Alguns até falam em versículos bíblicos. Por que nós não fazemos isso antes de ir para o trabalho? Por que não fizemos isso? A leitura de um salmo, um versículo só. Ou só um pedido para Deus. Deus, Pai querido, nós estamos saindo para o trabalho. Eu vou para a fábrica, ou eu vou para a plantação, os meninos, a mulher diz, eu vou levar as crianças para a escola, depois eu vou voltar para trabalhar aqui em casa. Enfim, Deus, nós precisamos da Tua presença conosco em cada momento. Isto é fidelidade. E esta fidelidade, o Ezequias teve a coragem de dizer, lembra-te, Senhor, da minha fidelidade, que eu andei diante de Ti com fidelidade. Você tem um lugar na tua casa, um lugar de oração? Eu desafiei as pessoas, sempre tem um lugar de oração. Tem lugar para TV, tem lugar para isso, para aquilo, uma porção de coisas, e tem lugar para oração? Um dia desses, voltando para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, uma família nos convidou para almoçar, e antes nós chegamos mais cedo lá, aí nos convidou para conhecer a casa dele. Na sala, no canto, bem no canto da casa, assim, tinha um negócio estranho, parafusado contra a parede. E eu pensei, o que será isto? Daí eu perguntei, mas o que é isso? Daí ele disse, ajoelhe uma vez aí dentro. Era esculpido assim numa madeira e preso à parede. Ajoelhe aí dentro. Não te preocupa, não vai machucar o joelho, não. Eu me ajoelhei ali. Daí ele disse assim, este aqui é meu lugar de oração. Eu preparei ele especialmente para os meus joelhos, para eu poder dobrá-los e estar contra a parede, mostrando a humildade. Ele não fez só isso, ele fez algo a mais. Cria, inventa um lugar onde você pode mostrar a sua fidelidade para com Deus. Crie esse lugar de oração. Nós não devemos deixar os melhores lugares da nossa casa para a TV, para a internet, para a comida, para a bebida, para o lazer,
e não ter um lugar ou um momento de oração e leitura da Bíblia. Se Deus for se lembrar do que tu fazes na tua casa, Ele vai lembrar de quê? Tu tens lido a tua Bíblia? Tu tens falado com Deus em tua casa? Tu tens testemunhado, quer dizer, a tua vida mostra que tu tens amor a Cristo? Que tu segues a Ele e praticas os ensinamentos dEle? Então a ordem é para nós também, como está ali. Põe em ordem a tua casa. A parte espiritual não está em ordem, está em desordem. Então começa a pôr em ordem. Não é uma tarefa fácil, porque tudo aquilo que nós temos que refazer, ou uma coisa que não éramos acostumados a fazer, se é estranho, a gente costuma esquecer, mas a gente tem que praticar e pedir perdão. Olha, ontem, perdoa, Senhor, ontem eu esqueci de orar na oração, ou esqueci de orar. Se você esqueceu, está indo para o trabalho já de carro, mentalmente você pode começar a falar com o Senhor. Senhor, eu estou indo para o trabalho e eu me esqueci de falar para Ti, junto com a minha família, mas eu estou me lembrando agora. Cuida de cada um deles. Faz a tua oração ali mesmo onde você está. Põe em ordem a tua casa. Segundo item desse mesmo versículo 3, ele diz ali adiante: com inteireza de coração. É a segunda parte. Isso seria agora no relacionamento. Com inteireza de coração. Ezequias ainda pediu ao Senhor para se lembrar de que ele tinha um coração que era inteiramente dele, e não parcialmente. Às vezes sim, às vezes não. Fez lembrar a Deus de que ele era íntegro para com Deus, que ele era íntegro para com toda a sua família. Quer dizer, o seu coração não era dividido. Hoje em dia, a maioria dos corações dos seres humanos está dividido entre o trabalho e a família. E, infelizmente, o trabalho tem vencido. Ele ganha um espaço bem maior no coração de muitos. E aí me vem à mente uma frase que a Lurita leu num livro e a gente vem compartilhando ela. Se o teu trabalho toma tanto do teu tempo que tu não tens tempo nem para Deus, nem para a tua família, larga desse trabalho. Não vem de Deus. Porque Deus quer o primeiro lugar. E se o teu trabalho está tirando Deus da tua presença, ou da presença dEle, você está dividido, você não tem inteireza de coração, e então está na hora. A palavra de Deus também diz, em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de... Como esse coração é? Todo o coração. Não assim de vez em quando, às vezes eu procuro trair, não é de todo o coração. Você quer achar? Vós me buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E no Novo Testamento, nós lemos no Evangelho, conforme Marcos, capítulo 12, os versos 30 e 31, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. Poxa, como Deus é radical. Gente, não existe coisa mais radical do que ser cristão. Você não pode ser cristão de meia pataca. Não serve, não serve. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E ainda diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois maiores mandamentos. Nós precisamos amar a Deus e ao próximo de todo o coração. Isto é fundamental. Então, nesses relacionamentos, nós precisamos pôr em ordem tudo aquilo que nós não conseguimos ou não temos conseguido pôr ainda até agora.
Amar a Deus e ao próximo de todo o coração. Ter um coração inteiro significa não ser fingido, não ter divisões. Nossos relacionamentos mostram se amamos ou não amamos o nosso próximo. Em casa, onde nós mais ficamos à vontade, porque quando nós chegamos em casa, nós chutamos os calçados, botamos, às vezes, uma bermuda mais surrada, mas para ficar bem à vontade. Tira o chinelo, anda pé descalço, ou usa o teu chinelo, se põe mais ao seu belo prazer. Pois na casa cada um mostra como realmente é. Quem é você dentro das quatro paredes da tua casa? Você tem amado o teu próximo mais próximo? Quem é o meu próximo mais próximo? O cônjuge. O teu cônjuge é o próximo mais próximo. E o seu coração? Está inteiro ou está dividido? Para saber isto tudo, basta analisar as discussões, as brigas, os momentos de raiva. Se você tem falado palavras duras, justamente com aquela pessoa que você deveria amar, e nunca esqueçam, a boca fala daquilo que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o teu coração. Mateus 12, 34, a segunda parte do versículo 34. Então, gente, para colocar os relacionamentos e o coração em ordem, basta perdoar quem te ofendeu e exercitar mais o amor. No último encontro de casais que nós tivemos com o pessoal de Jaraguá do Sul, lá em Itajuba, Santa Catarina, nós desafiamos os participantes a viverem e praticarem uma semana de amor. E a primeira, uma semana não, era 6 semanas. 6 semanas. A primeira semana era falar do amor de Deus para alguma pessoa. Pode ser por WhatsApp, ou escrever um bilhete, ou encontrar a pessoa, falar pessoalmente, mas dizer que gosta dela, fazer um convite, quem sabe trazer ele para a igreja, não importa. Gente, quando você for convidar alguém para participar do próximo retiro, nem pergunta para ele qual é a religião dele, porque isso não é importante. Convida ele para... Você sabe o que você vai encontrar aqui, então convida ele para participar do encontro de casais. Convida ele para frequentar a tua igreja, quem sabe o pastor vai fazer uma pregação especial num dia especial. Convida ele, não importa qual é a denominação. Ele vem, se ele gostar, ele vai vir mais vezes. Nós temos que parar de nos fixar unicamente na placa da igreja, pensando que só aquela é a certa. A gente vai encontrar, se você encontrar uma igreja perfeita, meus queridos, pelo amor de Deus, não se filiem, não entrem nessa igreja. Porque se vocês entrarem numa igreja perfeita, vocês vão acabar com ela. Ela vai deixar de ser perfeita. Por quê? Porque não existe ser humano perfeito. Eu não sou perfeito, nenhum de vocês é perfeito. Como é que pessoas imperfeitas podem ter uma coisa perfeita, como uma igreja, por exemplo, perfeita? Isso não existe. Então, nós temos que ver esses nossos relacionamentos, como nós vamos viver com eles, como nós vamos conviver com a nossa família e com as pessoas à nossa volta. Para colocar os relacionamentos e o coração em ordem, repito, basta perdoar quem te ofendeu e exercitar mais o amor. Você tem amado a Deus? Você tem amado a sua família de todo o coração? Então, põe em ordem a tua casa. Também põe em ordem os teus relacionamentos. Por último, diz ainda nesse terceiro versículo: fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Fiz o que era reto aos teus olhos. Isso mostra o quê? Atitude. Então,
se a primeira parte foi a vida espiritual, a segunda foi os relacionamentos, agora vem as atitudes. Quais as atitudes que nós temos tido na nossa família? Porque as nossas atitudes mostram quem realmente nós somos. Aquilo que nós fazemos fala muito mais alto do que aquilo que nós falamos. Se você diz que ama o teu cônjuge, mas nunca abraça ele, você nunca faz um carinho nele, você não gosta de estar do lado dele, você não convida ele para estar presente, aí não adianta. Você não está mostrando, ou você está mostrando quem realmente nós somos. Meu celular está tocando, mas é o alarme que é hora de eu tomar um remédio, mas eu tomo depois. Ezequias era um homem que tinha atitudes que glorificavam a Deus. O templo, quando ele assumiu o reinado, o templo estava fechado. A primeira coisa que ele fez foi, quando ele se tornou rei, foi abrir o templo de Deus. Está na Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 29, verso 3. E estabeleceu o culto a Deus. 2 Crônicas 29, de 20 a 36, fala claramente isso. Outra coisa, ele celebrou a Páscoa, que há muitos anos já estava sendo esquecida. Eu fui professor durante muitos anos da minha vida, e ouço agora, há pouco tempo, que algumas escolas estavam querendo não mais festejar o Dia dos Pais na escola. Por quê? Porque, na verdade, pai mesmo tem um, mas tem, como a criança não tem mais o pai, ou porque ele já está com uma outra família, ele já está separado, então ele tem um padrasto, e aí a coisa não está funcionando. Então, para não constranger, a gente vai parar de festejar. Não, minha gente, vamos parar de festejar, não. Você, mesmo sendo um pai adotivo, pode ser um pai na acepção da palavra. Eu acho que o papel de pai, ele precisa ser demonstrado para o filho. O filho precisa crescer tendo esse carinho e esse amor. A Lorita contou um exemplo. Podia contar isso rapidinho, do lado do Serene, aquele rapaz que estava lá. Ele tinha um pai que era deputado federal daqui do Rio Grande do Sul, estava em Brasília, e ele já tinha 23 anos, a gente fez uma evangelização em Blumenau e vinha todas as noites uma Kombi cheia de pessoas que estavam no Serene. Serene é uma casa de recuperação de drogados, né? E aí ele contou que com 23 anos ele já tinha demolido 3 carros 0 quilômetro que ele tinha ganho do pai, e que quando ele chegou no Serene, ele perguntou para o missionário se ele podia chamar o missionário de pai. E o missionário disse que sim, que podia chamar. Aí ele perguntou para o missionário, mas eu posso chegar tão perto de ti que eu posso sentir o teu cheiro? Porque eu não sei que cheiro tem o meu pai. Isso significava o quê? Que ele nunca tinha chegado próximo do pai. Um pai ausente. E aí ele disse que quando ele ligava para o pai dele em Brasília e dizia, papai, eu estou com muita saudade, aí ele sabia com certeza que ia receber um carro novo. Não, antes, quando ele era menor, era o videogame, era tudo ele recebia em presentes, mas não tinha um pai presente e que ele pudesse chegar tão perto de sentir o cheiro. Aí, e esses 3 carros 0 quilômetros que ele tinha demolido, tinham sido presentes do pai. Então, a gente já podia entender, né, por que ele estava nas drogas, né?
porque ele já tinha uma droga de família. E a maioria dos drogados experimentaram, primeiro foi a droga de família que eles tinham, porque não colocavam em ordem a sua casa, como Deus deixou escrito na Bíblia, porque tudo que nós precisamos saber como esposa, como marido, como mãe, como sogra, como vó, como bisavó, tudo que nós precisamos saber para viver, para ter uma casa em ordem, está escrito na Bíblia. Assim como você compra um eletrodoméstico, compra um telefone e vem um manual de instruções junto como funciona, e se você não segue o manual de instruções, você não vai usufruir de tudo que aquele aparelho te oferece. Assim, se você constitui uma família e não segue esse livro de instruções que Deus deixou para como a família deve viver, vai ser uma droga de família. Obrigado. Então, você já abraçou seu pai hoje? Você já abraçou seu cônjuge hoje? Você já abraçou seu namorado, sua namorada? Você já abraçou quem você ama hoje? Se você não fez isso, está em débito. Precisa fazer isso hoje. Eu penso assim que nenhum de nós deveria ir dormir sem antes dar um bom abraço, um beijo em todos os familiares. Por quê? Olha, eu não quero fazer uma política de terror, mas quem nos garante que amanhã nós vamos ter outra oportunidade? Hoje é o dia principal da nossa vida. Amanhã, não sei. O amanhã, quando ele não vem como amanhã, ele vem como hoje. Mas a gente tem que esperar ele chegar. Então, hoje, se você não deu o abraço hoje, ainda tem tempo de fazer isso. Se você não abraçou o teu filho, se não declarou o amor por teu filho, por teu cônjuge, é hora de fazer isso ainda hoje. Isso deve ser feito todos os dias. Olha, mais ainda o Ezequias fez, ele orava ao Senhor antes de enfrentar seus inimigos. Eu penso assim que nós deveríamos orar sempre antes de enfrentarmos o dia a dia, o nosso trabalho, porque ele na verdade é o inimigo da gente que nós enfrentamos. Vamos para o trabalho, a gente nem sabe se vai voltar. Nós tivemos uma experiência esse ano com um casal. Nós projetamos aqui, mas eu só quero citar ele. O casal participou do retiro, o Kleber era jogador do Grêmio em 2004, foi campeão gaúcho pelo Grêmio em 2004. Um sujeito, assim, do aspecto saudável, saudabilíssimo, eu até elogiei muito ele, e ele me disse que ele estava cuidando porque ele não queria se tornar um Ronaldinho da vida, todo inchado. E nesse retiro, participou ele e a esposa, mais outros casais, só que na quarta-feira nós recebemos um WhatsApp de que ele não tinha acordado de manhã. Ele não acordou mais. Foi dormir na terça de noite. Na terça ainda, durante o dia, ele mandou uma mensagem de voz, não escrita, de voz, para a esposa, elogiando ela, declarando o amor, e foi a última palavra que ela ouviu dele e que ela tem lembrança. Então, gente, nós temos que pensar no hoje. O que nós vamos fazer hoje? Não deixar para amanhã. O culto hoje, o Cláudio lá me desafiou para ser mais fiel. Ele me desafiou a buscar com integridade, andar de forma reta aos olhos do Senhor, mas hoje eu estou cansado, vou deixar isso para amanhã, vou começar isso tudo amanhã. Cuidado, pode ser que você não tenha chance. Como Ezequias mesmo disse na sua oração, as suas atitudes eram retas aos olhos do Senhor, pois não fazia apenas aquilo que era reto aos seus próprios olhos.
Ele obedecia à vontade de Deus. Muitas vezes nós somos assim. Fazemos o que nós queremos, fazemos aquilo que nós achamos que é certo, mas nós precisamos aprender a ter atitudes que estejam de acordo com a vontade do Senhor. Por quê? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Gente, nunca pense que você não está sendo observado. Sempre tem alguém, de olho em você. Onde quer que você esteja. Sempre tem alguém de olho em nós. Não importa onde nós estamos sendo observados constantemente, ininterruptamente. Mesmo que você não veja, Deus, conforme diz esse versículo aqui, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, versículo 3. Às vezes nossa família está fora de ordem. Ninguém sabe quem é quem. É preciso redefinir os papéis, pois muitas famílias estão divididas porque cada um quer apenas fazer a sua vontade. Os filhos, às vezes obedecem ao pai, outras vezes não. Às vezes obedecem à mãe, outras vezes não. Às vezes não obedecem para ninguém. É preciso que haja união, pois um reino dividido não subsiste. Por isso, pai e mãe precisam estar de acordo para não dividir os filhos e os confundir. Quando teu filho perguntou uma coisa, pai, eu posso fazer isso? Você não sabe. O que a tua mãe disse? Você já perguntou para a mãe? A mãe... Não perguntei. Bom, então, pergunta para a mãe. Daí ele vai lá na mãe. Mãe, eu posso fazer isso, aquilo? Ela vai dizer, pergunta para o pai. Mas peraí, coitado da criança. Ele está sendo empurrado de um para outro e ninguém assume. Vamos lá, está na hora de ser pai, na hora de ser mãe. Assume o compromisso. Então você diga não. Ou porque mãe e pai precisam combinar alguma coisa. E o não precisa ser não. E o sim precisa ser sim. Daí o filho vai saber o que fazer, quais as atitudes a tomar. Eu tenho o sim, a aprovação ou a não aprovação do meu pai ou da minha mãe, que é a mesma coisa. Porque os dois não adianta. Os dois são um só. E olha, gente, filho tem prazer em jogar um contra o outro. Não pensa que ele é um anjinho, não. Ele quer procurar tirar a sua vantagem. Ele pensa em si. Não importa a idade que ele tenha. Se ele tenha 5 anos, ou 15 anos, ou 20 anos, ele procura sempre o seu lado, defender mais o seu lado. Então, pai e mãe precisam ter essa integridade. O sim deles precisa ser sim e o não precisa ser não. Precisa, então, estabelecer esse acordo. Quando todos fazem o que Deus manda, então há união. Mas se cada um busca os seus próprios interesses, então começa a haver divisão. Como é bom quando a família vai dizer assim, amanhã nós vamos à igreja. Aí eu não vou. Por que você não vai? Eu tenho outro compromisso. Eu também não vou, porque eu combinei com minha namorada, ou sei lá o quê. E por aí afora. Então, que bom é quando... Não, nós decidimos, nós vamos à igreja. É domingo à noite, tem culto às 7h30. Vamos à igreja? Vocês vão junto? Pai, mãe, nunca deixem de convidar. Mesmo que eles não vão, um dia desses vão criar vergonha. Poxa, o pai e a mãe já me convidaram umas 10 vezes, eu disse 10 vezes, eu já disse não, está na hora de dizer sim uma vez. Senão, meu cartaz, olha, está caindo cada vez mais com o pai e a mãe. Nós temos que ser mais enfáticos naquilo que nós queremos com os nossos filhos. Quais são as atitudes que você tem tido na sua casa? Você tem feito a sua própria vontade ou aquilo que é
reto aos olhos do Senhor. Põe em ordem a tua casa. Põe as tuas atitudes em ordem com a vontade de Deus. Concluindo, gente, quando nós colocamos a nossa vida em ordem, mesmo que a gente enfrente problemas, porque a própria palavra nos diz, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. A mesma história que nem o Ezequias. Poxa, ele foi acometido de uma doença, diz a Bíblia, mortal. Ia morrer disso aí. Porque o profeta veio e disse, olha, Deus mandou chegar para ti para dizer que tu vai morrer. Agora imagina, vem uma pessoa cheia para dizer, olha, tu vai morrer. Eu morrer? Mas por quê? Ah, porque você não tem vivido conforme Deus quer. E aí, o que você tem para dizer diante de Deus? Ah, peraí, Deus, te lembra, não te esquece, hein? A minha vida espiritual está em dia. Os meus relacionamentos também. E as minhas atitudes mostram que eu sou fiel a ti. Então, certamente vai ocorrer o que ocorreu com o Ezequias. Deus ouviu o choro e aquilo que ele falou e mandou o profeta não estava nem na metade da cidade. E ele chamou Isaías, vai de volta e diz lá para o rei, que eu escutei o que ele falou, que eu vi o choro dele, ouvi tua oração, vi as tuas lágrimas, são palavras que está escrito aqui. Volte e diz aqui, assim que diz o Senhor Deus de Davi no versículo 5, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis, eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Né? Quando colocamos a nossa vida em ordem para com Deus, o Senhor nos ouve, o Senhor vê as nossas lágrimas, Ele vê, percebe a nossa doença, e Ele cura, Ele dá vida, e vida em abundância. E olha, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós sequer imaginamos na nossa vida e por nós. Deus move céus e terra para nos abençoar. Então, está na hora de começar uma reforma na nossa casa. A começar no coração de cada um e ver, conforme esse texto, o que nós precisamos reformar. E se você pensa que Lutero só se preocupou com a igreja, vocês têm que ver o que ele escreveu sobre seu filho, sobre as demais coisas, sobre Cristo, sobre Jesus. O que você tem feito? O que você tem falado desse Cristo? Você sabe mais do teu time de futebol do que de Cristo? Então alguma coisa não está certa. Significa que o teu time está tomando pelo menos a metade do teu coração. Gente, eu quero parar por aí. Desafio lançado. Põe em ordem a tua casa. É uma tarefa difícil? É. Então, baixa a tua cabeça e ora comigo. Pai amado, olha esta tua igreja reunida aqui. Cuida, Pai. Nós temos que pôr em ordem a nossa casa, como Ezequias falou, que muitas da sua vida, da sua casa, já tinha sido colocada em ordem. Mas, Pai, pensando bem, nós temos algumas coisinhas que nós precisamos pôr em ordem. Mas, Pai, olha, isso é difícil. Eu encontro dificuldade nisto ou naquilo. Fala para Ele quais são essas dificuldades. Pai, escuta cada um quando fala das suas dificuldades. E dá força e a vontade para que cada um consiga vencer essa tarefa e pôr
a sua vida, a sua casa em ordem. E a paz de Cristo Jesus acompanhe cada um de nós, hoje e sempre. Amém?